Muito boa tarde para todos. Retomamos o nosso seminário de História Religiosa que interrompemos para os meses de verão e agora retomamos, de facto, para as sessões finais. Temos ainda 3 sessões agendadas e provavelmente talvez tenhamos ainda uma sessão complementar que está mais ou menos ainda em programação. Dedicamos, como já sabemos, o seminário este ano ao tema muito largo da peregrinação, algo marcados pela questão de Fátima, pela questão mariana. As questões de Fátima tratá-las-emos nos 2 próximos encontros, nas 2 próximas sessões do seminário. Hoje trataremos de um outro tema, também com dimensão mariana, a Quinta da Taipa e a Capela de Nossa Senhora da Conceição em Cabeceiras de Baixo. Desde já, também no início, neste nosso retomar, pois pedimos por lá desculpa por termos adiado a sessão uma semana, mas creio que se compreendeu a razão, como tivemos a oportunidade de avisar. Depois também agradecemos ao professor Ferrão Afonso e ao Dr. José Marcelo Mendes Pinto a disponibilidade para também adiar a sessão para hoje. Tê-los então connosco para refletir sobre o tema que já referi. Deixo apenas a breve apresentação que também está na folha da sessão do seminário. O professor José Ferrão Afonso é licenciado em História e graduado de História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em História pela mesma faculdade, é doutorado em Teoria e História da Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura da UPC de Barcelona, é professor da Escola das Artes, aqui no Centro Regional do Porto, da Universidade Católica, e é investigador do CITAR e do CEAL. Dr. José Marcelo Mendes Pinto é licenciado em História, variante em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Arqueologia pela mesma faculdade. Foi docente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Escola das Artes da Universidade Católica, aqui no Porto. É diretor do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Froneiras. Muito obrigado pela disponibilidade para estarem connosco esta noite, para refletirem sobre o tema que nos foi apresentado. Certamente sairemos daqui muito enriquecidos. Faremos, como habitualmente é costume no nosso seminário, com a apresentação inicial hoje a 2 vozes e depois também com o espaço de diálogo que se proporcionar a seguir. Boa tarde. Eu como repararam, dei aqui um título que nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. Uma primeira em que se faz uma análise da casa propriamente dita e que se tenta mostrar a evolução dessa casa desde os inícios com donos fortes, como torre, casa forte, do período medieval, até à sua evolução para um passo que me parece, na época que não dita, aquilo que poderemos verdadeiramente chamar um passo, mas vou dar uma perspectiva, se calhar, um bocadinho diferente, é a visão de um arqueólogo, é a análise das pedras, é a análise do edificado, do construído, e essa análise é um pouco diferente, se calhar, do historiador. Há poucas fontes, digamos, em relação a esta casa, mas as que encontramos pareceram suficientemente credíveis e suficientemente fortes para poderem apoiar algumas das teorias que desenvolvi sobre isto. O Dr. José Ferrão irá depois falar sobre a parte final, digamos, da ocupação da casa com a construção da capela por António Pereira. Ora, esta casa da Taipa esta casa da Taipa no fundo, é um conjunto habitacional, não poderia chamar um edifício, mas sim um conjunto de edifícios de função habitacional, com uma capela separada, e este edifício situa-se no local do casal da freguesia São Nicolau, em Cabeceiras.
Está implantado num esporão e esta implantação já de si é sintomática porque é um esporão que domina um vale largo, está debruçado sobre a ribeira do Painzela, a cerca de 424 metros sobre o nível do mar, e é constituído por uma casa principal, como é que isto funciona, é constituído por uma casa principal, que está aqui, planta em L, piso térreo e um andar sobradado, anexo a uma casa de caseiros, uma antiga casa de caseiros e um telheiro, digamos, edifícios estes que não fazem parte da construção original. Há aqui um ponto que me parece fundamental. Este esporão em que a casa está construída tem uma diferença de cota muito sensível para, quer para o lado poente, quer para o lado nascente. Diferença de cota é essa que é extremamente acentuada e artificial nas traseiras deste telheiro que aqui está, que a diferença é de cerca de 4, 5 metros de altura. E digo isto porque há descrições antigas que dizem que esta casa começou por ser uma torre com fosso. Depois, este conjunto é ampliado no século XVI, é ampliado com uma capela que fica a cerca de 200 metros, onde se acede por uma alameda. Esta casa principal que nos interessa estudar é uma casa que é construída, se calhar, peço desculpa, mas vou passar a estudar para alguns. É constituída por dois corpos, não sei se estou a tirar a visão. É constituída por dois corpos que fazem um elo. Estes dois corpos têm diacronias, têm uma grande diacronia e, sobretudo, têm cronologias acentuadamente diferentes. Hoje em dia, nós vemos que a entrada principal é feita por topo sul da casa, onde uma escadaria constitui, digamos, a entrada nova. Está muito deteriorado, há aqui muros espúrios, a nível do resto do chão houve aqui utilização como lojas, como palheiros para animais, cortes, etc. Aqui está o dito cujo pilheiro e depois aquilo que consideramos uma diferença artificial que poderia ter constituído o dito cujo fosso, a casa de caseiros que hoje em dia está reconstruída e habitada. Nós temos, ao nível do resto do chão, nós vamos ver, exatamente aqui, ao nível do resto do chão, há um pormenor que salta imediatamente à vista, que é este arco, que está aqui, um arco nitrado, um arco em ogiva, mas é um arco que surge logo do chão, quer dizer, não está assente sobre uma imposta, este arco surge logo aqui do chão. E este é um elemento manifestamente antigo e que permite uma datação lata, é certo, mas uma datação imediata para este corpo. Reparem que há aqui elementos que escondem os estuques que revestem, os restos de estuque que revestem estas paredes, escondem alguns pormenores fundamentais, mas mesmo assim foi possível verificar que temos aqui, eu não sei se... vamos continuar aqui. Nós vamos ver que ao nível do resto do chão mantém-se uma série de elementos originais. Por exemplo, neste corpo 2, que nós chamamos de edifício 2, por uma questão de comodidade, resolvi atribuir os nomes de edifício 1 ao edifício que tem a fachada para poente e edifício 2 ao edifício que tem a fachada norte-sul. No edifício 2, que agora aqui está mais visível, nós verificamos que ao nível do resto do chão há uma série de portas com elementos arquitetónicos que nós poderemos atirar facilmente para o século XVI. E refiro-me sobretudo aos chanfros que nós verificamos quer nas ombreiras, quer nas padeiras destas portas. Há aqui uma porta que está entaipada, que foi entaipada, mas que provavelmente não respeitará a simetria original da casa.
O segundo andar não apresenta nada de especial e mostra, aliás tivemos a ocasião de ver isso, mostra que há uma derrocada do segundo andar, deste piso sobradado, há uma derrocada e há uma reconstrução e, portanto, aquilo que nós temos aqui são coisas que poderão vir do século XVIII, do século XIX, inclusivamente. Um elemento interessante é a existência do brasão dos Pereiras, a pedra de arma dos Pereiras, colocada no lintel desta janela. Pessoalmente penso que está deslocado, que não seria o seu sítio original. Neste lado, vamos verificar o mesmo. Eu tenho pena, não tenho. Aqui há dois elementos, faltou-me essa fotografia, porque há aqui uma série de portas que também. Portas de lintel interrompido, em que. Sob impostas redondas, portas estas que também dão ou servem, ajudam a dar uma cronologia a este edifício. Este edifício, digamos, esta mole granítica que vemos da parte de trás da casa, que constitui a fachada poente e a fachada norte, dá para vermos aqui uma coisa. Para já, se atentarmos bem na estereotomia destas paredes, nós verificamos que há aqui uma série de aparelhos completamente diferentes. Temos aqui um determinado tipo de aparelho, depois aqui ao lado já temos um aparelho diferente, depois aqui também. Vemos aqui um corpo que é claramente adoçado e que faz a ligação entre este corpo e aquele, portanto, isto aqui há uma colmatação do espaço e este edifício verificamos que toda esta zona aqui foi uma zona que ruiu e que foi reconstruída, sendo original apenas esta parte aqui de baixo. Dá para ver imediatamente que aqui esta janela e esta janela são janelas também claramente quinhentistas e, portanto, pouco têm a ver com aquilo que vemos aqui em cima. São elementos completamente distintos. Ainda continuando na análise das paredes, vemos aqui na fachada oeste, na fachada poente, vejam que há aqui uma costura. Esta zona não tem nada a ver com esta zona do edifício que aqui vemos. Portanto, esta é uma zona mais antiga, claramente, do que esta. Para o computador. Se olharmos para isto desta maneira, então o que é que nós vemos? Nós sabemos que havia uma tradição que esta casa teria tido uma torre essa da qual hoje não restam quaisquer vestígios, que essa torre seria uma torre antiga. A análise da estereotomia destas paredes levou-me a encontrar esta costura vertical aqui, com uma diferença de aparelho grande, reparem este aparelho aqui e este aparelho aqui, e penso que a torre, a dita cuja torre, originalmente estaria neste ponto. Terá começado por ser uma torre isolada, aquilo que normalmente se denomina donos fortes, uma solução, digamos, típica do senhorialismo do século XIII. Não gostaria de ir mais para trás em relação às cronologias destas torres. Parece que o grande surto construtivo dá-se precisamente a partir dos finais do século XII e durante o século XIII, depois prolongado no XIV. Estas torres, por questões, começam por ser torres com características defensivas, ao mesmo tempo símbolos de um poder senhorial, e muitas vezes a estas torres era acrescentada uma aula, uma sala, que, ultrapassando já a rudeza de um viver militar, proporcionava à família mais largueza, e mesmo a alguns dependentes do senhor, mais largueza para a sua vida cotidiana. E, portanto, estes anexos também estão documentados
Nós vemos, por exemplo, a Torre de Vasconcelos, em Henares, escavada pelo professor Mário Barroca, e é um exemplo paradigmático da torre à qual é anexado uma aula, uma sala ao lado. Vou mostrar outra perspectiva. Aqui vemos a dita cuja costura, que vai de alto a baixo, e tínhamos esta costura, mas não tínhamos nada que correspondesse, que desse outro cunhal da torre. Penso que, até por análise medindo as paredes, a grossura das paredes, isso é visível, penso que este arranque, este alicerce aqui, ainda poderá ser o da torre original. E tudo o resto foi sendo adoçado. A torre caiu, aliás, parece-me que é notório, verifica-se o tipo da diferença de aparelho por aqui abaixo, ela depois aqui. Isto aqui já está, isto é uma confusão, aqui já é uma confusão completa, não é? Portanto, mesmo esta fresta está demasiado baixa para ter correspondido à torre original. A torre seria muito mais alta, mas numa determinada altura, provavelmente no século XVIII, a casa é regularizada, toda ela com esta cércia, e portanto os vestígios mais antigos da torre desapareceram completamente. Pode-se dizer, mas então isto que aqui vemos, temos aqui outra costura vertical, isto que aqui vemos o que será? Isto aqui é uma chaminé cujo exterior seria saliente, já numa fase posterior da casa, que não tem nada já a ver com esta torre, mas esta chaminé foi entaipada e, portanto, são os vestígios exteriores dessa chaminé entaipada. Eu não vou alongar-me muito na descrição da casa, queria dizer apenas o seguinte: outro dos motivos que me levam a concluir isto é o facto de as paredes, esta parede aqui, tem a grossura de cerca de 1,10 m, portanto, é a medida de uma vara, a medida antiga da vara. Todas as outras paredes são paredes que não passam dos 80 cm de espessura. Portanto, há uma diferença de espessura nítida entre esta construção aqui e as construções que estão imediatamente ao lado. E isso parece-me que é um sinal significativo realmente da diferença de época de construção e que vem ainda por cima cimentar, digamos, a ideia de que isto é um edifício que se vai alargando, que vai sendo construído. E agora penso num problema, e eu aqui peço desculpa, vou entrar num domínio que não é exatamente o meu, que é o domínio da história, digamos, vou passar à arqueologia, mas vou tentar relacionar estas conclusões com estas constatações do edificado com alguns dados históricos e algumas fontes que fui conseguindo corrigir. Esta Quinta da Taipa parece já vir referenciada quer nas inquirições de 1220, quer nas de 1258. Mas dessa época não sei se algum vestígio terá chegado até nós, a não ser que se verifique, mas só será possível através de escavações arqueológicas, que se esta hipótese que eu coloco de isto serem os restos da torre, que se verifique serem realmente. O resto dos vestígios antigos não devem ultrapassar o século XIV ou XV. Sabemos que, e agora vou passar, desculpem, vou ter que me socorrer de algumas notas que tomei. Não vou pretender entrar aqui nas neologia dos Pereiras, que me parece subejamente conhecida e bastante bem estudada. Interessa apenas constatar que o proprietário desta casa, Dom António Pereira Marramaque, era trineto de João Rodrigues de Pereira, que por carta de descanso com o seu primo direito, Dom Novas Pereira, de 30 de outubro de 1391, trocou a terra de Baltar, de que era senhor, pela terra de Basco e o lugar de Arco de Baúlho, que em 1385 tinha sido concedido por Dom João I a Dona Leonor de Alvim, mulher de Dom Nuno, segundo alguns autores, ou até ao próprio Dom Novas Pereira, depois de Aljubarrota, segundo Fernão Lopes. Sabemos que o pai do António, deste doutor António Pereira, do Dom António Pereira, era também ele de nome João Rodrigues Pereira.
dito o Marramaque, senhor de Cabeceiras, já vivia aqui, na Quinta da Taipa, onde António Pereira poderá ter nascido à volta de 1497. Tendo adquirido a sua formação académica e literária em Braga e Guimarães, depois da morte do pai em 1517, vai para a corte, onde aparece inscrito, juntamente com os irmãos, no registro de moradores. Casa em 1520 e, no verão de 1523, depois de missões diplomáticas no estrangeiro, regressa a Portugal e vai com a mulher viver para a Taipa, onde permaneciam a mãe e os irmãos. É desta época que fica uma primeira descrição da Taipa, quando em 1527 os oficiais encarregados do recenseamento dos moradores do concelho de Cabeceiras, que tinha recebido floral de Dom Manuel em 1514, referem que em Cabeceiras não havia vila nem castelo, salvo as torres da Taipa de António Pereira, fortes com muro e torre. Será pelos últimos anos da década de 30 que António Pereira resolve instalar-se novamente na corte, onde passa a adolescência dos filhos, havendo o registro das casas onde se instalou em Lisboa. Mas a saída para a corte é vivamente desaconselhada pelo seu amigo Sá de Miranda, que lhe dedica uma carta onde encontramos uma segunda descrição logo nos primeiros e bem conhecidos versos. Como eu vi correr pardaus por cabeceiras de basto, crescerem cercas e o gasto, vi por caminhos tão maus, tal trilha e também o rasto, logo os meus olhos ergui à casa antiga e à torre. Quer dizer que Sá de Miranda refere expressamente a existência de uma torre na casa que tão bem conhecia. Depois de 1551, regressa à Taipa, onde recebe e mantém convívio assíduo com Sá de Miranda e onde também recebe em 1561 Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, que à sua passagem na viagem para Roma, por ocasião do Concílio de Trento, anota no seu diário. Entretanto, em 1554, mandara de erguer frente às suas casas a capela de Nossa Senhora da Conceição, como a descrição que aí está atestada coloca, já falamos depois na ocasião de referir. António Pereira morre na Taipa em 1566, sucedendo o seu filho mais velho, João Rodrigues Pereira, outro João Rodrigues Pereira, que, tendo casado tarde, morre sem descendência e, após a morte da viúva, revertem os bens para a coroa, que deles faz doação Cristóvão de Moura como prémio dos seus serviços em 1583. Acontece que em 1594, Cristóvão de Moura manda fazer o tombo das terras e, para tanto, necessita de fazer uma inquirição de testemunhas. E é uma dessas testemunhas que refere aquilo que ouviu a João Rebelo Leite, criado António Pereira, que contava que este dizia: no passado, aquela Torre das Ameias estava ali só, sem outras casas, sendo aquilo um monte, e que nesta tinha janelas, só uma porta de ar e umas seteiras, e que, antigamente, como fortaleza, estava uma cova antes de chegar à porta da torre. Ainda segundo António Pereira, como transcreve o seu criado, muitos moradores do concelho pagavam àquela torre os foros que se pagavam à coroa, porque os infanções tinham sido quem primeiro a habitara e situara, e quem os defendia e amparava dos assaltos das guerras. Portanto, há aqui também uma referência clara a outros, não provavelmente os Pereiras, que teriam fundado esta torre. Eu digo não provavelmente os Pereiras, porque se estivesse a falar dos seus antepassados, seria normal que Dom António Pereira referisse que a casa vinha dos antepassados. E não, quer dizer, refere-se à torre, mas não faz referência nenhuma a qualquer ancestralidade da casa na família. Por sua vez, nas memórias suscitadas da antiga Guimarães, em 1692, há uma breve menção sobre a Taipa que refere o seu palácio com torreões. Uma outra descrição mais tardia é-nos dada por Francisco Kreisbeck, em 1726, nas suas memórias suscitadas da província dentro de Ouriminho, que nos diz que a Quinta da Taipa é a mais nova que tem esta freguesia. E o concelho, pois nas ruínas das suas casas e torre, bem mostra a sua antiguidade. Reparem que refere-se a casas e torre. Bem mostra a sua antiguidade. E nas muitas águas, fontes e terras, a sua grandeza. Na porta das casas tem um escudo das armas dos Pereiras. E as mesmas estão em uma das fontes e na porta da capela de Nossa Senhora da Conceição. Estamos, pois, no momento, talvez, de ensaiar uma primeira sistematização dos conhecimentos sobre a Quinta e a Casa da Torre. Em primeiro lugar, é o próprio Dom António Pereira que diz que no início havia apenas uma torre ameada, com porta de arco e seteiras, com um fosso,
uma cova, como ele diz, à sua frente. E essa cova é provavelmente aquilo que aparece aqui, neste ponto, em frente às casas. Estamos, por isso, perante uma verdadeira domus fortis, uma casa-torre, a típica residência senhorial fortificada, estrutura arquitetónica de planta quadrangular ou retangular, que aparece em Portugal em finais do século XII e que se generaliza ao longo dos séculos XIII e XIV, com a expansão senhorial e a formação das novas linhagens. Já vimos que não se conhece o registro desta torre em particular, mas o facto de António Pereira não a atribuir concretamente a nenhum dos seus antepassados pode levar a crer que a torre já existiria quando João Rodrigues Pereira efetuou em 1391 a troca das suas terras de Baltar com Dom Nuno Álvares Pereira, que por sua vez tinha recebido as terras de Basto, que é o objeto da troca, do rei, o que significa que, quem quer que tenha sido o seu proprietário original, as terras tinham revertido para a coroa, provavelmente na sequência da crise de 383-385. Há, contudo, um pormenor da descrição que António Pereira faz da torre em que é preciso atentar. A torre tem janelas, provavelmente ao nível de um segundo ou terceiro piso, pois que no modelo da casa-torre difundida entre nós, o nível térreo, costuma ser cego, tem a função de arrecadação e de armazenamento de bens alimentares. O piso de entrada, o primeiro, tinha funções de sala ou aula e a sua iluminação era normalmente feita por estreitas frestas. Os pisos superiores eram destinados à habitação do senhor, situando-se a câmara no último piso, este sim, muitas vezes com janelas, por vezes até geminadas, com mainel central. Encontramos um amontoado de pedras depositado junto ao local, ao muro de divisória de propriedade, junto ao muro de propriedade aqui fora, encontramos um conjunto de pedras que pode ser a parte superior de um pequeno gimês de iluminação. É uma coisa ainda que terá que ser vista com mais cuidado. Em segundo lugar, devemos cotejar a descrição de Sá de Miranda com a de António Pereira e ver como é que elas se complementam, uma vez que quer um quer outro se referem à mesma realidade. Sá de Miranda, o amigo, no seu poema diz: logo meus olhos ergui à casa antiga e à torre, enquanto António Pereira, o proprietário, refere aquela torre das Ameias estava ali só, sem outras casas. O que significa que, tendo havido uma época em que a torre se encontrava isolada, constituindo de per si, como atrás dissemos, uma domus fortis, misto de habitação senhorial, fortificação de caráter militar e sinal de status e poder sobre um território, normalmente uma quintão honrada, fora da jurisdição régia, com o correr dos tempos as condições frustres de habitação da torre alteraram-se e esta foi adoçada uma sala ou aula, quer dizer, outro edifício mais baixo e já sem caráter militar, onde terá passado a desenrolar-se a vida familiar, resultando numa verdadeira ampliação do espaço de habitação. Deve ser já essa a configuração que Sá de Miranda recorda na carta a António Pereira, quando fala na casa antiga e a torre, utilizando esta expressão para diferenciar de uma casa nova. Edificação, com certeza, é a época mais recente, o que confere com o relato de António Pereira, quando utiliza o plural, dizendo aquela torre das Ameias estava ali só, sem outras casas. Pois que no tempo dele já devia existir também a segunda casa, corpo retangular, perpendicular ao conjunto de casa-torre, mas dele diferenciado. Portanto, este que vemos aqui, perpendicular a este, onde teríamos a torre e o anexo residencial. Este corpo já é mencionado em 1527 pelos oficiais da comarca que efetuam o licenciamento dos moradores do concelho e que referem as casas da taipa dele, António Pereira, fortes como de torre, designando o conjunto edificado que, embora com bastantes transformações, chegou aos nossos dias. De notar que as casas são qualificadas como fortes, ambas, o que se por um lado pode querer dizer que o conjunto aparente de uma mole granítica alta e imponente, de vista de baixo até dar realmente uma ideia de fortaleza, por outro lado pode muito simplesmente querer dizer que as duas casas à semelhança da torre poderiam ser ameadas, dando um aspecto castelado a todo o conjunto. O professor Mário Barroca destaca a enorme carga simbólica da existência de ameias numa construção, dizendo mesmo que são elas que conferem o caráter de fortificação a qualquer edifício civil e, na documentação da época, são o principal indício para se classificar uma construção civil como fortificada. Um indício muito mais importante do que a forma turriforme da construção, o facto de serem erguida em pedra ou poder ter um fosso no seu redor.
Não podemos deixar de notar, contudo, que a apropriação dos morrelões pela arquitetura senhorial e civil como forma de coroamento dos seus edifícios residenciais ocorre após a liberalização do Dom Manuel do seu uso, uma vez que nesta época já terem perdido todo o valor militar, ao contrário do estipulado no Ius Crenelandi, ao abrigo do qual, desde meados do século XIII, sobretudo com Dom Afonso III e com Dom Dinis, a utilização de ameias estava sujeita à autorização régia. Sendo assim, é perfeitamente aceitável que todo o conjunto da taipa pudesse ter tido este tipo de coroamento nos finais da década de 20 do século XVI, integrando quer os edifícios antigos, quer a provável construção mais recente, apesar de não termos ainda detectado vestígios físicos da sua existência. Não encontramos, portanto, nenhuma referência de António Pereira ou de Sá de Miranda ao fundador da torre. Seria normal se tivesse sido edificada por algum antepassado do António Pereira que ele se lhe referisse. Apesar do escândalo efetuado por João Rodrigues Pereira poder significar que ao trocar o altar pelas terras de Basto poderia estar perante uma ampliação dominial, nada nas fontes nem na documentação permite supor. E não parece ser esse o caso, pois António Pereira desconhece a sua fundação, atribuindo-a genericamente a infrações e, portanto, a tempos anteriores àqueles em que a sua família toma posse destas terras pela troca à vida entre o seu trisavô e o Malvas. Em primeiro lugar, nós vemos que aqui é referida uma torre, com toda a probabilidade construída em época anterior à tomada de posse, por Dom João Rodrigues Pereira em 1391, mas nada sabemos quanto à sua planta, provavelmente quadrangular. Aqui há um problema que se põe, é que esta torre, a medição desta torre dá-nos apenas 5,5 metros de lado, o que é pouco, ou, digamos, é um bocado anormal em relação à grande maioria das torres que conhecemos, que andam sempre entre os 8 e os 10 metros. Mas não é caso único, porque, por exemplo, a Torre de Dornelas, em Amares, tem exatamente 5 metros de lado. E, portanto, são torres que formam um quadrado mais pequeno, mais altas, mais esguias, mas não sai, digamos, há paralelos para isso e, portanto, não temos qualquer problema por ter apenas essa dimensão. Também conhecemos, a torre poderia ser, supondo que aquela hipótese que eu aqui coloquei, supondo que aquilo que me parece ser o arranque do punhal noroeste da torre, não, desculpem, sudoeste da torre, não seria aqui, isto não seria a torre, porque isto poderia estar tudo mexido, a torre poderia ser também uma torre de aspecto retangular, que também não era caso único, apesar de as conhecermos em meio mais urbano, mas vemos, por exemplo, no Porto, aqui no Porto, a Torre de Pedro Cem, que à época estava em meio rural e era uma torre de aspecto quadrangular, portanto não haveria qualquer problema quanto a isso. Vou deixar a questão das paredes, já falámos aqui nisso, mas há aqui um aspecto que convém referir, que é este anexo residencial. Apesar do aspecto vetusto de toda esta construção, este corpo anexo é mais tardio em relação à primeira torre e tem cerca de 15 metros de comprimento e deve ser posterior à entrada na posse destas terras por João Rodrigues Pereira em 1391 e provavelmente já com ele relacionado, se não que tiver sido construído pelo próprio. Apesar de não haver nenhuma referência a essa construção, só que esta é provavelmente a casa antiga referida por Sá de Miranda, quando refere a casa antiga e a torre. Portanto, esta parte seria a tal casa antiga referida por Sá de Miranda. João Rodrigues Pereira morreu afogado no Rio Minho quando houve cerco da Monção, montado por Dom João I em 1398. E é provável que a construção deste anexo tenha sido efetuada, portanto, entre 1391 e 1398. É uma hipótese de trabalho que colocamos. Esta hipótese é-nos colocada por duas razões. Em primeiro lugar, porque se trata de fidalgo de linhagem antiga, filho de Rui Vasques Pereira, cavaleiro vassalo da casa de Dom Afonso IV, a quem Dom Pedro I cotou as terras do Lamegal, e neto de Vasco Gonçalves Pereira, meirinho mor de Minho, e irmão do poderoso arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira.
Além disso, João Rodrigues Pereira é-nos várias vezes referido e destacado por Fernão Lopes na crónica de Dom João I, onde aparece logo a seguir a Nuno Alves Pereira, Conquistável de Portugal, e a Álvaro Pereira, Marechal da Hoste, como um dos bons e leais portugueses que estavam com o mestre de aviso e rei de Portugal desde a primeira hora e sempre o acompanharam. O que diz bem da sua grande importância no contexto da velha e da nova nobreza durante a crise de 1383 e 85 e na construção do reino após a luz barroca. Em segundo lugar, dos finais do século XIII ao longo do XIV, vemos desenvolver-se em Portugal uma tendência de ampliação do espaço residencial, exíguo nas Dom Forte, com a construção de anexos residenciais, edifícios de planta retangular, com comprimentos entre os 12 e os 15 metros e larguras entre os 7 e os 8, produz áreas úteis entre os 100 e os 120 metros quadrados em cada piso. O que, para Mário Barroca, eu tenho apoiado muito nos estudos que Mário Barroca tem feito sobre as casas fortes, tem sido talvez a pessoa que mais tem estudado este tema. Para Mário Barroca parece ser exatamente a área padrão do espaço setorial nesta época. Destes anexos residenciais adotados aos gestores, ficaram-nos vários exemplos. O mais exemplo de modificações posteriores, já falei aqui, é a Torre de Vasconcelos, em Amares, mas temos também o Castelo de Paranhos, entre Roso e Vila de Conde, ou o Solar dos Pinheiros, em Barcelos, este já reformulado no século XV, com a construção de outra torre, dando ao anexo um aspecto de corpo central. Normalmente, com 2 pisos, estes anexos tinham um piso térreo, com uma porta ampla, o arco ogival mitrado com arranque do chão, onde se localizava a aula, sala nobre, e no andar superior situavam-se as câmaras e os aposentos da família. Portanto, este arco que temos aqui seria provavelmente a entrada deste dito cujo anexo residencial. Seria natural, pois, que João Rodrigues Pereira mandasse construir nos seus novos domínios um solar, ou paço, adequado ao seu estatuto de alta nobreza e arquitetonicamente conforme à evolução dos requisitos e novas exigências de conforto então em voga. Contudo, à falta de documentação que o comprove, esta é apenas uma hipótese plausível. No caso concreto da taipa, o que observamos neste momento, através da estereotomia das paredes do edifício 1, é precisamente a existência de paredes mais espessas do lado sul do edifício, cega a parede da fachada poente e muito modificada da fachada nascente. A que foi adoçada no outro edifício de paredes mais estreitas, com cerca de 15 metros de comprimento por 7 de largura, em granito amarelado e com outro tipo de aparelho, aberturas chanfradas a poente e um largo arco gótico e uma janela, também ambos chanfrados do lado nascente. É preciso referir que essa janela está encoberta por este corpo que fez a colmatação entre o edifício 1 e o edifício 2. Portanto, além deste arco ogival, temos uma janela ali dentro que está coberta e foi tapada por esta colmatação aqui feita. Isto configura precisamente, até pelas suas dimensões, o modelo atrás descrito da torre com o anexo residencial em voga na arquitetura senhorial do século XV. É a partir dos finais do XIV e sobretudo ao longo do XV que se impõem os novos espaços, cujo modelo não é rígido, assumindo muitas vezes a forma de casas desconcentradas ou através da construção de módulos autónomos com ligação entre si ou através da justaposição de vários elementos. Se em alguns casos à torre e ao anexo residencial é acrescentada uma outra torre, o exemplo mais representativo é o Solar dos Pinheiros em Barcelos, entre vários outros, o seu expoente máximo aparece-nos configurado nos passos ligados à família e à Casa de Bragança. O Paço Condal de Barcelos, o Paço de Chaves, o Paço Focal de Guimarães, o Paço do Areio de Porto Mós, onde a conjugação de vários elementos é panágio de monumentalidade. A maioria deles ligados à alta nobreza, próxima da corte, de grande aparato, outros de menor dimensão, escala intermédia, como o Paço de Belas e o Paço de Tentugal, o primeiro ligado ao infante Dom João, o segundo ao infante Dom Pedro, de Coimbra. E se chamamos estes espaços à colação, é porque vemos neles alguns elementos que irão ser replicados, sobretudo na transição do século XV para o XVI, em passos senhoriais em contextos rurais, sobretudo no sul de Portugal, como é o caso da Sempre Noiva, em Évora, Água de Peixe em Alvito, Torre das Águas em Mora, Riba Fria em Sintra ou a Calhoa em Azeitão. A norte, talvez devido à distância da corte, a monumentalidade é quase sempre conseguida dando predominância à torre ou pela construção de uma segunda torre, em que o anexo residencial passa a ocupar um lugar de corpo central, como vimos atrás no Solar dos Pinheiros,
ou, por exemplo, no Paço Dom Lionel de Lima, Chão de Vila de Cerveira, em Ponte Lima. Neste contexto, por um lado, a monumentalidade, por outro, as diferenças e as inovações que encontramos na taipa parecem-nos constituir um caso ímpar de evolução da arquitetura senhorial no norte de Portugal entre o século XIV e o século XVI. Se, em primeiro lugar, vemos o conjunto evoluir de uma torre fortificada para o modelo anexo de torre residencial, logo a seguir, pelo final de 400 e inícios do século XVI, vemos ser edificado um segundo corpo, o edifício 2, perpendicular ao primeiro anexo residencial, mas dele desligado. Esta colmatação vai-nos baralhar completamente a leitura original do edifício. E este novo corpo possui um elemento, este corpo possui um elemento por si só, nos dá uma datação, e dá-nos uma referência segura para a sua datação. E estou-me a referir a uma janela de ângulo que está aqui, tapada, e que estava inserido no cunhal sudoeste do piso sobradado, atualmente está entaipada e falta-lhe o respectivo pinásio. Ora, isto é uma inovação absoluta neste tipo de janela, que é uma novidade ainda no Paço do Conde de Barcelos, na Câmara do Conde do Paço de Barcelos, e difunde-se muito mais tarde com sucesso na arquitetura manuelina na primeira metade do século XVI. Sabemos que este novo edifício já será construído em 1527, quando os oficiais que efetuaram os recenseamentos dos moradores do Concelho de Cabeceiras nomeiam as casas dele, António Pereira, Fortes, como monitor, como atrás referimos. Ora, talvez se possa estabelecer a hipótese desta reformulação da taipa, a construção do segundo anexo residencial, se dever a João Henriques Pereira Marlamac, pai de António Pereira, fidalgo, que teve uma vida turbulenta na juventude, levou-o a exiliar-se em Castelo, servindo Dom Afonso V nas campanhas de 1475. Regressado ao reino em 1478, é amigo e homem de privação de Dom João II, por quem é muito apreciado, fazendo parte do estrito grupo de fidalgos que acompanharam Dom Manuel e Dona Isabel, filha do rei católico da Castela, para estes serem jurados herdeiros da coroa. Era já João Rodrigues Pereira, Marlamac não há amigo dito, poeta com obra de comentário, enfim, faço aqui uma pequena análise à personalidade de João Rodrigues Pereira. Tinha 6 filhos, passa a residir na Taipa, onde perdura largas temporadas, e talvez essa grande família o tenha obrigado a construir um segundo edifício para ampliação dos 2 primeiros pré-existentes. É aqui que entra o conceito de paço, edifício amplo, desconcentrado, com 2 corpos, talvez comunicando entre si, através de uma passagem coberta ao nível do piso superior. Numa visita que fizemos interiormente, verifica-se a existência de uma porta, portanto esta parte estaria virada para o exterior, e o topo deste edifício comunicaria com este através provavelmente de uma passagem, isto a acreditar numa porta que aqui existe e que tem precisamente as aberturas chanfradas também, como é normal na arquitetura desta época. Ora, isso tinha obrigado ao acrescento da casa, tinha havido um acrescento, portanto, passámos daquela torre com o anexo senhorial, foi acrescentado depois mais 2,5 metros de edifício, e verificamos aqui a existência de uma porta entaipada com uma tipologia claramente mais tardia, que podemos atirar, lá está, para os finais do XV, já inícios do XVI, e portanto, isto teria havido uma primeira ampliação do anexo residencial ainda medieval, e daqui haveria comunicação deste lado para o segundo edifício, provavelmente através de um passadiço coberto, ficando a dita cuja janela de canto perfeitamente aberta e livre. Com este pequeno alargamento do edifício 1, foi necessário abrir no seu topo norte uma nova porta ao nível do piso verde. Portanto, aqui vamos saltar, que já está a demorar muito tempo. Assim, nós dataríamos a construção do edifício 2 e a ampliação do edifício 1 entre a última década do século XV e o ano de 1517, data de falecimento de João Rodrigues Pereira. Tiraríamos estas construções para essa altura. Pouco subsiste atualmente o piso superior deste segundo edifício da Taipa,
que com certeza teria lareiras, as características de chaminés em pedra ou tijolo, que observamos em Passos Novos da época e que vemos retratadas no livro do Arte de Armas, e que verificamos a existência de uma que está entaipada, estava ali o local para ela, porque do lado de dentro verifica-se a existência de uma lareira. Temos aqui um problema que é a existência do lintel com as árvores dos Pereiras. Tínhamos visto aqui, e que me parece que estarão fora de contexto, quer dizer, originalmente não estariam aqui, foram aqui colocadas na época, provavelmente, finais do século XVIII ou inícios do XIX, em que é reconstruído este edifício. Não havendo qualquer indício que possa ter sido tido originalmente uma escada exterior para onde se pudesse aceder ao interior, ficamos com a sensação que ele pode ter sido colocado aqui em obras posteriores de remodelação. Pois em 1726, Francisco Kresbeck diz claramente que na porta das casas tem um escudo das armas dos Pereiras, dando a entender que o conjunto edificado que ele visitou, com a torre e as duas casas viradas ao terreiro, teria uma entrada comum, um portão ou simplesmente uma porta de muro que existiria nessa época, sobre o qual estariam as armas gravadas. De qualquer forma, já no tempo de Sá de Miranda, deveria existir essa pedra de armas no exterior, porque na estrofe 69 da Carta 2 António Pereira do Senhor do Basto, ele diz: dos nobres avós, as cruzes em sangue abertas, vos ponho obrigações certas, que não as deixeis cá sós, a ser de musgo cobertas. Provavelmente a mesma pedra que Kresbeck viu e que chegou até aos dias de hoje, quer dizer, esta referência ao musgo que cobriria as pedras significa que ela com certeza estaria no exterior e não propriamente neste sítio, porque não é aqui que não será o sítio próprio, uma vez que não há qualquer indício de escada para isto ser uma entrada. Parece-me ter dado uma ideia, enfim, do que pode ter sido a evolução desta casa ao longo, pelo menos, de 3 séculos. Ela depois vai ter, no século XVII e no século XVIII, ela vai ter transformações. A atual entrada que hoje conhecemos é testemunha disso. No século XIX volta a ter remodelações, a casa entra em ruína e é reconstruída várias vezes. Vamos agora analisar um outro elemento fundamental, que é a capela, construída por António Pereira. Esta carrega dessa coisa verde, não, quanto água. Ora, muito boa tarde. Só um segundo. Acima. Não. Vou meter aqui um tiro, não. Está aqui. Estava a carregar. Ora bem, a casa de que ouviram falar agora, que tem várias épocas, é extremamente complexa, inclusive do século XX.
que é uma parte da casa que foi arranjada agora para a residência, um dos donos. Felizmente, pensa-se que sem ter interferido com a parte antiga. Mas há um projeto também do filho de um dos donos, que é arquiteto, para fazer um hotel. Portanto, a parte que está em apreciação do Instituto de Património. Ora bem, portanto, eu fico encarregue de falar da Capela de Nossa Senhora da Conceição, da Quinta da Taipa, que é construída no século XVI, portanto é mais facilmente datável, é construída de jato, do que o resto da casa, mas é uma capela que levanta também uma série de questões muito importantes para a arquitetura religiosa do norte do país. Ora, a capela fica no fundo. Fica no fundo. Antes de ver-se mal, a casa está aqui assim, a casa está aqui, o que nós estamos a falar, e depois isto portanto, é o cimo do monte, a crista de uma colina, tem uma alameda, que é da época, com 2 muros pequenos, e ao fundo de 150 metros, 200 talvez, tem a capela que tem este belíssimo aspecto, que a visão que se tem da capela é exatamente esta, enquadrada pela verdura, tem a data, 1554, tem por cima da porta, não se consegue ver, mas tem uma inscrição com a data e com o nome de António Pereira, que foi o construtor. O Kreisbeck diz que tinha uma pedra de árvores em cima da porta. Se tinha, desapareceu. Este tipo de porta com lintel espesso, estes lintéis largos, aparecem na época, portanto, não parece haver grandes dúvidas. Agora, mais dúvidas surgem em relação a estes elementos que estão junto da entrada da capela. O que poderia sugerir um retábulo, portanto, são elementos em pedra, molduras, um retábulo, talvez uma porta anterior, tal que parece viu, mas inclino mais para o retábulo. Portanto, tem a data de 1554. Esta data é muito importante em termos de arquitetura, porque é um ponto de mudança entre o tipo de arquitetura que foi muito marcada pela obra de Francisco de Cremona e Dom Miguel da Silva. Francisco de Cremona é um arquiteto italiano que vem trabalhar para a Foz, para Viseu e para a Foz, e que se supõe que por esta altura ou terá morrido ou terá regressado a Itália. Embora tenha deixado lembranças da maneira de construir e talvez de alguns discípulos. A verdade é que por meados do século é um ponto de viragem importante. Esta capela está exatamente nesse ponto. Ela tem uma planta central que não é central. Ou seja, não é uma cruz perfeita, como deveria ser. Não tem os braços todos iguais. Tem uma cúpula, depois deveria ter os braços todos iguais. Não, porque é em forma de T. Tem aqui uma nave distinta, aqui o ponto onde está a cúpula, a lanterna, e depois 2 transeptos curtos, e atrás
Portanto, a forma geral da capela é uma cruz latina. Se formos ver isto corretamente, é uma cruz latina com uma cúpula em cima, no cruzamento do transepto com a nave. Na parte de trás, que supostamente deveria continuar, o braço posterior, deveria continuar para formar a tal cruz grega, foi cortado. Ou não foi construído. Mais exatamente, eu e o meu colega arqueólogo tivemos à volta, chegamos à conclusão que, na verdade, que nunca foi construído. Portanto, o projeto era mesmo fazer uma capela com este patente. O que foi construído foi uma espécie de, dá a impressão de ser algo para missas campais, porque há uma grande romaria todos os anos a Nossa Senhora da Conceição. E, portanto, isto pode ter sido deixado como uma espécie de abrigo. E é original. Portanto, temos que a capela tem a forma de ter, sem dúvida alguma. Embora sugira a planta central. No exterior é de uma sobriedade extrema, ou seja, não tem elementos de articulação, não tem caminhos, não tem pilastras. Aquilo que se poderia entender como ornamentos. Portanto, está completamente ausente. É uma austeridade absoluta. A não ser, se descontarmos aqueles remates que há em cima da cúpula. No interior, falta-se pela mesma austeridade. O que estou ali é o retábulo. Simplesmente este retábulo é dos finais do século XVIII, princípio do século XIX, é algo pouco não é original. Portanto, se tinha retábulo, já desapareceu há muito tempo. E vemos, isto é voltado para a casa, tem um tipo de iluminação muito difusa, tem poucos pontos de iluminação, isto é o óculo, e o resto tudo é iluminado pela luz refletida pelo branco na cal. Que eu suponho que seria assim. Há sempre a hipótese, já falei com o dono, mas ele não se mostrou muito interessado, de fazer uma sondagem a ver se descobre pintura, qualquer tipo de elemento em cima do quinto. Mas é pouco provável. E estes dois nichos aqui devem ser posteriores. E tudo é coberto por abóbadas de canhão. Portanto, uma abóbada de canhão, os transeptos têm abóbadas de canhão, depois a cúpula, depois abóbadas de canhão e a cúpula. A cúpula tem o tambor, tem pendentes. Assentas são pendentes e desses pendentes tem mísulas. Tem estas mísulas candelabras, que se vê aqui assim. Isto são os transeptos, transepto lateral, cruzeiro, tem mísulas. O que é muito raro na arquitetura do norte também. Quando existem cúpulas, as cúpulas geralmente não têm este tipo de elementos. É sempre diretamente. Portanto, é muito claro. Tem frestas de iluminação, como veem, são muito escassas. Junto das frestas, ao fundo, na parede do fundo, tem uma espécie de nichos com vieiras. Isto são vieiras. São encimados por vieiras. Elas têm tanta, uma camada tão grande de cal, que já não se nota, mas são muito parecidas com vieiras.
É um sistema muito idêntico ao que acontece aqui na Foz, no Farol São Miguel de Anjo. Até muito parecido. Tem duas, aqui e aqui. Portanto, quando se entra na capela, o que nós vemos, decoração, vemos uma volumetria, cor branca. Portanto, é a verdade dos materiais associada a uma austeridade no da estrutura construtiva. Características que se repetem na simplicidade do exterior. Ou seja, estão completamente ausentes coluna, pilastras, tudo que poderia ser entendido como ornamento, e mesmo como uma teoria da arquitetura da época, do Renascimento, entender as colunas como uma forma de ornamento. Portanto, isto aqui desaparece por completo. Este tipo de espaços compósitos, temos aqui um espaço compósito, vários, transecto, ordenado, então tem origem na antiguidade, mas depois é recuperado e estudado no Renascimento. Começa por ser o primeiro grande arquiteto do Renascimento de Brunelleschi, e depois o grande divulgador deste tipo de espaços vai ser o Bramante, que produziu centenas e desenvolveu centenas deste tipo de espaços abrigados para as mais diversas capelas, umas que se construíram e outras que não se construíram. Por exemplo, pode-se ver um excelente exemplo disso e desses projetos de Bramante, naquela que era a cabeceira de São Pedro, de São Pedro do Vaticano. Como era projetada por Bramante, toda ela trabalha em torno destas reentrâncias desses avanços, o que tem a ver com a arquitetura romana. Isto é uma arquitetura antiquária, isto é o tipo de plano que depois simplificado vai dar estes espaços compósitos. Aqui no norte há e um tanto surpreendentemente, porque não há grandes notícias de arquitetura, ou não há grandes notícias sobre cenários humanistas durante o século XV, por exemplo. Ou seja, poderia haver movimentos preparatórios, mas não, aqui no norte, muita história nos dá esses nós, pode ser que venham a acontecer. A arquitetura também não. É uma arquitetura muito tradicional, gótica. Inclusive, o manuelino não é muito abundante. Mas depois, no século XVI, há uma enorme concentração deste tipo de plantas centrais. Por exemplo, ali na Serra de Pilar, que é baseado numa planta, num projeto do Francisco de Giorgio. E talvez possa ter a ver também algo com Bramante. Isto é projeto de Bramante para São Pietro e Montorio, em Roma, aquele templozinho de Roma. Simplesmente nunca foi terminado, porque faltou sempre esta colunata à volta. O que foi construído foi isto. Só.
mas pode ser que haja alguma transferência para aqui assim. Depois o projeto original, que se supõe pode ter para a Serra de Pilar, poderia ter 2 igrejas também. Isto é um desses aspectos. Isto porque é que isto acontece? Portanto, porque o Dom Miguel da Silva traz um arquiteto que é o Carmona, um mestre, um oratório, que é o Francisco Carmona. E ele será o responsável por fornecer desenhos, por fornecer projetos a muitos. Por exemplo, este projeto da Serra de Pilar, que não foi acabado na altura, isto só veio a ser acabado na década de 70, é atribuído ao Diogo de Castilho e a João Couto. Mas é muito mais provável que o desenho do projeto mesmo tenha sido trazido por Francisco de Carmona de Itália e que originalmente seja de Francisco de Jorge. Portanto, é preciso ter sempre isso em conta quando se veem estas. Por exemplo, a igreja, a sede do Porto, recebeu uma cúpula em madeira, não é uma que pretendia fazer da Sé algo que foi quem mandou pôr, foi o Frei Baltazar, que pretendia fazer da Sé algo que a transformasse, não é numa reverde, mas algo semelhante ao projeto de Bramante com o Repúblico. Isso chegou a ser feito, isto está aqui, esta medalha tem um original do desenho de Bramante. Isso chegou a ser feito, chegou a ser construído por um senhor chamado Mestre André, que é uma personagem tanto misteriosa, mas que aparece em algumas obras ligadas a Dom Miguel da Silva, portanto, provavelmente, também ele era em São Salvador, provavelmente também veio com ele. Está em Santo Tirso, por exemplo, provavelmente fez também o Catedral de Viseu, com Dom Miguel da Silva, e foi ele que fez construir isto. Simplesmente depois de construir, que ainda não anos construídos, ou sabe que não metia água, não se sabe se metia água, se foi o Dom Rui Pinheiro que era mesmo para seguir. Não gostou muito daquilo e a verdade é que tirou e mandou construir o que lá está, que é para coisa à maneira gótica. Portanto, provavelmente metia água e ele também não gostava. O farol de São Miguel do Anjo, lá está um dos tais espaços compósitos, que são muito estudados depois por Sangal, por todos os arquitetos romanos, e reparem aqui as tais vieiras semelhantes às que aparecem lá em cima no capela. Aqui tem um espaço central, tem o altar para São Miguel do Anjo, ou a cúpula da Igreja da Foz, também, que é um espaço de planta central. Ora bem, portanto, não faltariam exemplos para o Pereira Mahamad, que é um homem que estava ligado ao Caragua. Ele foi a Savoia, a Corte do Reino, a embaixador, foi a Itália, era um dos homens mais cultos da sua época. Portanto, dava-se bem com os homens da corte, mas faltavam modelos para, se ele quisesse construir uma capela deste tipo, fazer. Como, por exemplo, esta, a capela de Monsenhor de Monte, na Quinta da Penha Verde, que era uma quinta de Dom João de Castro, que se pensa que tenha sido feita por ele e do Francisco de Holanda. Portanto, Dom João de Castro também tinha
muitos dos humanistas da época tinham pretensões a desenhador de arquitetura. O Rafael Moreira chama um dos primeiros vitruvianos da arquitetura portuguesa, mas depois quem deve ter feito o risco, possivelmente, o nome indicado é Francisco Polano. Aqui mais no norte, por exemplo, na quinta, que é o Dom Pedro Pinheiro, de Santa Cruz do Bispo, havia uma capela dedicada a São Miguel do Anjo, que ele mandou construir pela centrada. E, por exemplo, em Vila do Conde, perto de Santa Clara, há esta capelinha dedicada a Santa Mara, que também tem uma planta centrada e que também tem as armas do Rodrigo Pinheiro na entrada. Portanto, isto está num pátiozinho, tem um muro e o muro tem um cruzeiro das armas do Dom Rodrigo Pinheiro. Portanto, também foi, provavelmente foi ele que mandou fazer, que era um colecionador, um antiquário, esse homem de espírito humanista. Ora bem, agora, isto seriam razões suficientes para o Dom António Pereira. O Dom António Pereira não a fazer papel, mas há sempre poderá haver outras razões ainda mais fortes. O Dom António Pereira foi uma personagem muito, como é que se diz agora, controversa. Conta-se que ele chegou a distribuir bíblias pelos camponeses de cabeceiras de basto. Estava muito próximo dos evangelistas, do espírito evangelista. Teve problemas com a Inquisição, foi preso. Parece que não foi bem com a Inquisição, mas agora está preso. Há um diálogo muito interessante de Dom Rodrigo Pinheiro, exatamente nesta quinta, com o filho do Santo Inácio, com o filho do Francisco Borja, que está publicado naquele jornal dos dominicanos, Caderno dos Dominicanos, que é uma sessão, um jantar, em que está presente o Dom Rodrigo Pinheiro, o filho de Francisco Borja, e estão a falar exatamente do António Silva Ramac, e estavam a dizer que ele tinha cuidado. Que era uma pessoa que se dava por todos, mas que era um espírito bastante irrequieto. E em termos religiosos e culturais não era o mais canónico possível. E é provável que a construção da capela tenha a ver, como ele era um homem de alta nobreza, tenha a ver com a ligação aos franciscanos e aos franciscanos da observância. Porque sabem que os franciscanos da observância entram cá no princípio sujeito em força, vão construir primeiro em Évora, depois uma série de pequenos conventos, constroem em Sintra, pregavam a austeridade, têm uma ideologia, e há muita gente da corte, tem uma ideologia muito forte, e há muita gente da corte que é seduzida. Por exemplo, o humanismo português não seria o humanismo português se não fosse franciscanismo. As duas coisas estão ligadas. Há uma ligação grande. E um dos temas principais do franciscanismo é a fonte da vida, Fons Vitae. Fons Vitae é um símbolo iconográfico que vem do Oriente, depois vai ser cristianizado. Isso aqui já é no século, no Renascimento do Catolicismo, século VIII, IX. E, por exemplo, São Frutuoso de Montélios é um edifício que tem a ver com a Fons Vitae.
Aqueles ecrãs de colunas são uma representação de fonte da vida. Isto muito antes daquele se tornar convento de observância que Dom Diogo de Sousa vai fazer em 1523. Isto é um exemplo maior do que será essa ligação entre a ideologia do Estado e a ideologia franciscana que está cá no Porto, que é a conscrita da Revolução. Pouco depois, vindo do Norte, do franciscanismo do Norte, vai associar a paixão de Cristo, as chagas, tudo isso vai assassinar. A fonte da vida, a vida passa a ser o sangue de Cristo. E então nós temos aqui na Misericórdia dos quadros mais emblemáticos dessa ideologia que foi abraçada por uma boa parte do mundo. Temos aqui o rei e a rainha, representando várias classes sociais. O rei e a rainha, o bispo do Porto, Dom Diogo de Sousa, que é o fundador da Misericórdia do Porto, as pessoas mais importantes da cidade e depois o fonte da vida, Cristo e fonte da vida. Esta versão mais sangrenta vem do Norte, vem dos países do Norte. É sobretudo importante o Salomão Ben Gabirol, que era um judeu cristianizado da Península, que escreveu e que teve imensa divulgação. E esta fonte, esta apetência dos franciscanos de da fonte, vai ter consequências no lugar que os franciscanos, sobretudo da observância, quando os franciscanos foram lá, sobretudo nos lugares que eles escolhem para os convívios, em que está sempre presente as águas, rios, riachos, a fonte, é importante. E é isso que acontece em dois círculos, que é Montélios e Natal. Montélios são frutuosos Montélios, por exemplo, no monumento fortíssimo, que é esta fonte da vida, que é de Clós também, que também se baseia numa planta de Jorge, que Francisco de Jorge. Inclusive, portanto, diz-se que isto é de João de Colão, ele pode ter sido um executante, ter tido importa, mas planta. Isto, inclusive, o Francisco de Jorge era pintor também, e ele tem, além de ser arquiteto, era pintor, e tinha pinturas sobre este estado medieval romântico, com os edifícios. Parece uma unidade média, sonhadora, este tipo de coisas aparece na sua obra, portanto, o original pode ser italiano. Há depois um livro que é importantíssimo, que é o Grande Camp, em que o neoplatonismo da raiz franciscana na Revolução Moderna explica uma representação do Afonso Vieira, porque temos a fonte da vida de um ponto mais alto que sobe a água, depois pelos 4 antigos rios, agora substituídos por 4 torres. Esta tal cristianização de um motivo que era muito anterior ao cristianismo, que os franciscanos se apropriaram. Enfim, o Dom Diogo de Sousa vai instalar, não por acaso, o Dom Diogo de Sousa era primo de muita gente. Entre outros, o Dom António Pereira Barraca. E entre outros, o Dom Miguel de Silva. E entre outros, o grande franciscano da Boca, que era o Frei João. Ele funda, ele funda São Pedro de Montório, o convento de São Pedro de Montório. Portanto, é ele que encarrega a planta propriamente.
E não por acaso vai escolher uma representação do Fusbite, que é Monteiro Espetacular, o Tormento Observante. E se repararmos na volumetria deste e deste, é muito semelhante. As volumetrias são muito semelhantes. Tem o torreão, depois os quatro braços, por onde escorrem os 4 rios. E aqui explica-se na cúpula tem pendentes, na cúpula tem pendentes. Como eu disse, é raro. Portanto, pode ter havido, por parte do. Não disso, mas toda a cultura dele, a sua amizade com o Sá Miranda, a sua ligação com a sociedade que eles achavam que eles eram exilados, autênticos exilados. Exilados, um em Cabeceiras, outro perto de Braga, Sá Miranda. Portanto, a sua ligação numa sociedade que eles diziam que envelhecia sem razão, a sua pôr em causa a religião, tem um caráter. E depois o legado de Estado, que tem essa solidão ermítica, pode justificar que aquela austeridade da capela tenha sido influenciada por esse espírito franciscano. Inclusive é pelo lugar, pela paisagem do lugar. Meio que ficar afastado da casa, no meio de um ermo, em cima do monte, junto do rio e das fontes, tudo isso são pontos do imaginário franciscano. E avançando mais um bocado, a planta em tal pode ter a ver com isso. O tal foi dos símbolos mais importantes do franciscanismo e dos mais utilizados por São Francisco. Tinham um poder simbólico enorme. Depois se perde um bocado. No início da Idade Média, o tal teve, portanto, a cruz sem cabeça, teve um grande poder simbólico. E foi importantíssimo o desenvolvimento do poder teológico e arquitetónico. São tudo hipóteses, poderão ter razão de ser. E para finalizar, ainda pode ser importante esta capelinha, já foi aqui o Frei Bartolomeu dos Mártires, que se dava bem com o Banco, ele guardava aqui quando era para Roma. Quando regressa de Roma, vai desenvolver um tipo de arquitetura em 3 ou 4 igrejas. Esta, os europeus são cristianos, há outras, com o mesmo aspecto austero, já com uma nave, e cuja base, não é bem base, cuja gênese pode estar na capela, naquela capela. Como eu disse, já não é uma nota centrada, já é algo que está além da nota centrada. Portanto, muitas vezes pensei que aquilo que queria ser um edifício tardio, uma planta centrada, algo tardio, construído quando já não são construídas plantas centradas, mas pelo contrário, pode ser uma experiência de um novo tipo de igrejas, que são as igrejas de reforma, que depois vão acontecer exatamente no arcebispado do Frei Bartolomeu dos Mártires. E para isso ele traz um tipo de austeridade que não tem nada a ver com austeridade, não. Ele vai buscar a austeridade tradicional. E pronto, muitíssimo obrigado. Obrigado. Abrimos então para o diálogo, para questões ou observações que possam ter sido suscitadas pela intervenção.